Olá, meus amigos do canal que nos assistem no YouTube. Aqui quem fala é o presbítero e pastor Ronaldo Adriano. Então venho nesse vídeo também trazer uma mensagem da parte de Deus, para todo o povo de Deus, para toda a igreja do Senhor Jesus. Então, antes de começar a falar até mesmo a revelação que Deus me deu no domingo, esse domingo passado que houve inclusive da eleição, foi dia 2, eu vou contar a visão que Deus me deu há uns mais ou menos 5 anos atrás, antes mesmo do atual presidente Jair Messias Bolsonaro ser eleito, era mais ou menos por volta do ano de 2014, se não me engano, 2015. Então eu via pelo Espírito de Deus em visão o céu brasileiro tomado de aviões de guerra, o céu brasileiro tomado de aviões de guerra e também as ruas da cidade pelo exército brasileiro. Havia muitas tropas, muitos tanques, muitos soldados, fuzil e forte armamento. Então, mas naquela época eu não entendia muito bem o que Deus queria falar por meio daquela visão, mas fiquei apreensivo e guardei aquilo no meu coração. Então, mas muitos dos meus familiares também, que têm dom, por exemplo, de visão ou revelação, tiveram a mesma visão, a mesma experiência do Senhor, com respeito até mesmo a tropas armadas, tanques de guerra, aviões, como sendo o espaço aéreo brasileiro ser invadido ou coisa assim desse tipo por uma grande guerra. Então, domingo agora foi eleição, fiz o meu papel de votar, como cidadão, todos nós brasileiros, creio que todos nós brasileiros estamos fazendo o nosso papel de cidadão, de estar votando, Então, votemos, todo mundo já sabe o resultado, que deu, Todos esperavam, um resultado diferente, Aí eu fiquei apreensivo pensando, meu Deus, como pode, Aí passado o dia 2, da madrugada de domingo para segunda-feira de madrugada, Deus começou a me revelar pelo Espírito Santo de Deus, através de revelações e visões, o que estava acontecendo. Então Deus me revelava em visões e revelação, o porquê do Brasil estar passando por este momento difícil, Então foi várias coisas que Deus começou a me revelar. Vamos começar aqui para entender, a igreja poder entender, o povo de Deus poder entender. Então Deus me falava que havia muitos satanistas escondidos na nação brasileira, e inclusive dentro da própria igreja. Até inclusive agora, esses dias atrás, vimos um satanista afrontando a igreja, os servos de Deus, a igreja do Senhor. Um satanista supostamente afrontando o povo brasileiro, até mesmo o pessoal que votou no Bolsonaro e coisas desse tipo. E principalmente, eu creio que afrontando a igreja do Senhor. E Deus já tinha me revelado no domingo sobre a questão dos satanistas, de domingo para segunda-feira, essa revelação de madrugada. Só que Deus falou, cala-te e não fale nada. Somente ouça, escute o que eu estou te mostrando e no momento oportuno você fala. E eu me calei, como vocês podem ver, me calei, não falei nada. Mas observando, Deus me falava que havia satanistas escondidos na nação trabalhando contra o povo de Deus, contra a igreja e até mesmo contra os eleitores. Mas naquela visão, Deus também me mostrava que havia satanistas escondidos dentro do meio da igreja, da congregação. E eu quero dizer aqui expressamente, irmãos, como presbítero e pastor, como profeta de Deus, que satanista não é somente aquele que se declara ser, por exemplo, satanista, propriamente dito, mas todo aquele que um dia conheceu a palavra de Deus, um evangélico ou um cristão, ou mesmo católico, conheceu a palavra de Deus e se desviou. Então ele se põe no lugar do diabo, porque ele conheceu a palavra de Deus, se desviou, e assim
voltando ao seu próprio vômito, ele se torna também um satanista, porque desde o momento que ele vai contra a igreja, contra as sãs doutrinas da igreja, da palavra de Deus, do evangelho, levantando calúnias até mesmo contra os pastores, contra os evangelistas, presbíteros da igreja, enfim, contra o chamado do Senhor, ele se torna um satanista. Então Deus começou a me mostrar aquela visão sobre algo escondido, né, no meio da igreja. E Deus me falou: meu servo, haverá guerra. Meu servo, haverá guerra. E isso foi na madrugada de domingo para segunda-feira, haverá guerra. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, mas como assim haverá guerra, né? Na verdade, irmãos, se formos analisar bem, nós já estamos em guerra. Dois tipos de guerra atualmente está acontecendo. Uma guerra ideológica, né? E a outra guerra que está acontecendo é entre as forças da luz contra as forças das trevas. Então, dois tipos de guerra nós já estamos vivenciando neste exato momento, que é a força das trevas combatendo contra a força da luz, e uma guerra ideológica, né, entre a esquerda e a direita, e até mesmo entre grandes políticos, jornalistas, grandes influências, vamos assim dizer, no meio brasileiro, né? Seja de alto escalão ou baixo escalão. Então nós vivemos aqui dois tipos de guerra, uma ideológica e a outra contra as forças das trevas, a força da luz, né, a igreja, combatendo literalmente a força das trevas. Mas, irmãos, o que nós quero chamar a atenção, que nós corremos um risco de literalmente um terceiro tipo de guerra, que seria aquela guerra armada, onde seria na base do tiro, da bala e do canhão. Eu, como ex-militar do Exército, né, de Infantaria, do 20º Batalhão de Infantaria Blindado de Curitiba, né, eu sei o que isso representa, né? Um fuzil, por exemplo, né, um FAL 762, né, um blindado VBTP, por exemplo, forças armadas, né, em questão, né? Então nós corremos o risco, meus irmãos, até mesmo de uma guerra do tipo armada. Seria na bala e no canhão. No exército, bala não existe, né? Seria um projétil, né? Então a bala para o civil seria o tiro de revólver, o tiro de uma pistola, por exemplo, seria uma bala, né? Mas no exército isso não é chamado de bala, sim de projétil, né? Então nós corremos, irmãos, o sério risco, né? Por quê? Eu penso, irmãos, né, em parte pelo pecado do seu povo, da sua igreja, né? Que muitos têm abandonado a oração, muitos deixaram o Senhor, não jejuam mais, não oram mais e não buscam mais o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Então Deus tem permitido, em parte, eu creio, essa assolação do inimigo por parte do inimigo à igreja do Senhor. Porém, Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Então Deus me revelava nessa visão até mesmo a possibilidade. Ele dizia, isso ele falou na segunda e depois na quarta-feira ele me revelou de novo, né, haverá guerra. Daí eu aguardei, não falei nada, né, como Deus me mandou, cala-te e não fales nada, até que eu te mande. Então Deus, quando chegou na quarta-feira, Deus falou, agora sim, meu servo, agora você pode falar todas as palavras dessa vida e alertar meu povo, a minha igreja, né? Então, eu passo aqui a alertar a igreja do Senhor que nós corremos esse sério risco, né, de uma guerra, literalmente falando, estádio de sítio e estado de guerra no Brasil. Nós corremos esse perigo, né? Porque Deus tem assim nos alertado. Mas a Bíblia fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, o verei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então cabe a nós, cristãos, igreja do Senhor, se levantar. Então Deus também me revelava que essa eleição ela não tem sido justa. Ela tem sido na base do engano e da mentira. Porque nós cristãos esperamos que tudo seja feito às claras, às limpas, né? E seja feito conforme uma eleição justa e clara para todos nós. Porém, Deus me revelava que ela tem sido falcatruada. Essa eleição ela tem sido manipulada.
Porque Deus me revelava computadores, né? Inclusive a presença de um hacker, um analista de sistema, um especialista em análise de sistema e informação e um hacker, inclusive um deles vindo de fora. E eu via em visão de Deus a pata de um urso, um grande urso, a pata de um urso rosnando, rugindo em visão. Eu via aquele urso, uma pata gigante, como assim na unha, ameaçava com as unhas assim, rosnava, até mesmo se colocava, o urso se colocava em pé, rosnava. E Deus me revelava a presença de um hacker, de um analista de sistema, e que havia 3 gatilhos, um em São Paulo, outro no Rio e outro em Brasília. Haveria 3 tipos de gatilho, um em São Paulo, outro no Rio e outro em Brasília. Então, este hacker, ele está manipulando por detrás, né, eu creio que pago pela oposição, as urnas. Como se fosse eu falo como técnico de informática, né, mais ou menos o que está acontecendo, né, como técnico de informática, mais ou menos o que está acontecendo. É um código de programação, né, um algoritmo programável em linguagem de alto nível de programação, né, é um código de programação executável, como se fosse, por exemplo, criado um código de programação no bloco de notas e executado no DOS em comando.bat. Mais ou menos esse tipo. Se for fazer aquilo, é aquela história em programação. Se você for fazer aquilo, não faça isso, faça aquilo. Se você for fazer isso, não faça isso, faça aquilo. Seria em algoritmo C, né? Porque o computador ele entende, né, verdadeiro ou falso, né? Isso é uma linguagem de programação em algoritmos, né? Para manipular, né? Então, programável para enganar até mesmo a inteligência militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, é algo muito bem engendrado, muito bem programado para enganar até mesmo a inteligência militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, Deus me revelava aquilo, né, que foi feito algo muito bem engendrado, mas porém não seria em DOS, né? Seria uma linguagem de programação de alto nível, né, de um hacker, de um especialista de análise e sistema, né, de sistemas de informação. Um seria do Brasil e o outro vindo de fora, né? E Deus me fala, mas como pode? Meu Deus, a 3 Gatilho perguntava e clamava a Deus, né, como pode isso, né? E clamava e orava a Deus e perguntava, como pode isso, Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Sobre o gatilho, né, que haveria um no Rio, outro em São Paulo, outro em Brasília. E Deus falava, meu servo, você quer saber o segredo? Para se descobrir esse segredo, você tem que chegar até o ninho das cobras. Até o ninho das cobras. Daí eu ficava pensando, meu Deus, e qual será esse ninho das cobras, né? Ficava imaginando, será que o ninho das cobras é em São Paulo, é no Rio ou é em Brasília? Eis aí um mistério. E eu ficava pensando sobre aquilo, né, meditando o que viria a ser aquele ninho das cobras. Até que Deus me revelou e deu a interpretação. Mas eu vou parar nesse vídeo por enquanto, né? Estarei na segunda parte do vídeo, estar declarando pelo Espírito Santo de Deus por revelação o que sucederá à Igreja do Senhor do Brasil, tanto do Brasil como da Argentina, e também o que há de acontecer sobre aqueles que perseguem a Igreja do Senhor, bem como do satanista. Então vou estar declarando por revelação e também por profecia a Igreja do Senhor. Mas por este momento eu vou estar parando, porque este vídeo eu vou denominar de o encantador de serpentes, né? Então por quê? Porque o encantador de serpentes, ele continua à solta, né? Eu vou denominar esse vídeo de O Encantador da Serpente, e no próximo vídeo estarei declarando mais palavras do Senhor por revelação e profecia, e também a Igreja do Senhor. Tudo aquilo que Deus me mandar entregar por revelação e por profecia, vou estar entregando à Igreja do Senhor. Então, o que eu tenho a dizer para a Igreja é para a Igreja estar quieta e calada, somente orar e buscar o Senhor, porque Ele obrará sinais e maravilhas no meio do seu povo, e não é para temer. Então você que tem espiritualidade cristã, você que tem dons do Espírito Santo de revelação e profecia, ou mesmo visão, tente descobrir o que significa o ninho
de cobras, o ninho de serpente, porque há um enigma aqui espiritual, há um mistério aqui. E aquele que tem o entendimento de Deus e a interpretação saberá do que eu estou falando. Então, me despeço com a paz do Senhor Jesus. Você que gostou, ative o sininho e se inscreva no canal. A paz do Senhor. Amém.